mas qual é de fato a razão social da sua empresa existir nessa sociedade. Olha, a Zeta. Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo empreendedor. Hoje nós estamos trazendo uma pessoa que, só de ouvir um pouquinho da história dela, vocês sabem que eu peço para não ouvir tudo, né? Quero ter a mesma sensação de você que está em casa, ouvindo em primeira mão sobre aquilo que essa pessoa que está aqui do nosso lado fez. Mas eu já escutei alguns pontos que eu me identifico muito. E nós vamos falar com um empreendedor de 32 anos de idade, esposo da Tayane e pai da Sofia de 3 anos. Ele é empreendedor há 12 anos e hoje ele é fundador da Zeta Energia Renovável, que já é uma empresa que está há 7 anos no mercado. Com vocês, Vinícius Reis. Fala pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui. Espero cooperar de alguma forma, que os exemplos dados aqui, a vivência dada aqui possa servir de alguma forma para que nós possamos crescer juntos cada vez mais. Tenho certeza que sim. Todas as nossas entrevistas contribuem muito com o mercado empreendedor, contribuem muito com as pessoas, porque a gente fala com o empreendedor raiz, aquele que viveu da fundação até a ascensão do negócio. Aquela pessoa que sabe o quão é difícil empreender no Brasil, mas ao mesmo tempo o quanto é recompensador construir um negócio que dá certo. E eu estou feliz de estar falando com mais um empreendedor que deu certo aqui. Vinícius, quero muito saber qual é a história que você conta da sua história. Olha, é uma pergunta fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Eu refletindo um pouco, né, sobre isso, né? A história que eu conto da minha história é que ela era basicamente improvável, assim. Ela, como a realidade de muitos cariocas, que a probabilidade de muitos cariocas é de não dar certo. Dar certo, o que eu digo, até vinha conversando, né, no trajeto para cá, o que é ter sucesso, né? O que é dar certo, né? Uma empresa que teve sucesso ou uma pessoa que teve sucesso. Eu acho que ter sucesso é você chegar a um ponto, né, satisfatório, um ponto onde você consegue ter liberdade, onde você consegue transbordar sobre outras vidas, outras pessoas. E a história que eu conto da minha história é que eu sou um rapaz, hoje um homem, né, um pai de família, que tinha tudo para não dar certo, né? Eu sou nascido e criado em comunidade, e assim, se não fosse a arte de dominar vendas, né, ter o domínio sobre como vender desde uma bala no sinal a uma usina fotovoltaica, que é o que eu vendo hoje. Se eu não dominasse os arquétipos, a psicologia de vendas, né, entre outros assuntos mais que a gente poderia destrinchar aqui, eu acho que eu não estaria aqui hoje sentado com você, tendo essa conversa, nem escrito o livro que eu escrevi, né, daqui a pouco você apresenta ele aqui pra gente, enfim. Eu acho que é uma história improvável. E se não fosse isso, e em primeiro lugar Deus, eu acredito que não estaria aqui. Acho que é isso. Você falou sobre ter nascido na comunidade. Somos conterrâneos nesse perfil, também nasci numa comunidade aqui em São Paulo. E eu sei o quão é desafiador você romper. Recentemente eu escutei de um grande mentor uma mudança de percepção dele. Porque ele sempre falou que estava tudo na mentalidade, no desenvolvimento. Se você quer chegar em algum lugar, é só você decidir. E eu acredito de fato nisso. Que você pode mudar o seu lugar de origem de acordo com as suas decisões. Mas muitas vezes a gente está com fome. Não é só a mentalidade. É a fome batendo na porta da sua casa, o crime batendo na porta da sua casa, as ofertas batendo na porta da sua casa, e tomar a decisão de mudar é muito difícil em função do contexto. E esse mesmo mentor voltou atrás e disse: hoje, conhecendo a realidade da periferia, condição insalubre, esse tanto de dificuldade que existe, eu vejo que não é só a mentalidade. Essas pessoas precisam de ajuda, de um olhar humano para elas. O que te fez sair da periferia? Conta um pouquinho dessa virada de chave. Bom,
olhando um pouco para trás, eu acredito que foi olhar as oportunidades que a vida me dava de boa, né? Oportunidades boas que a vida colocava na minha frente, porque as oportunidades ruins, elas também elas eram ofertadas, né? Eu fui, como todo menino, né? Brincava na rua e alguns usavam drogas próximos de mim e eu lembrava sempre da voz do meu pai, a voz da minha mãe, não fica no meio disso, não fica em rodas de amigos, né? Usando o que não deve, falando o que não deve, tendo postura que não deve. E nesse momento eu ia lá e me retirava e lembrava da minha vozinha falando das coisas de Deus, né, que ela foi quem me arrastou muito para a igreja, né, nessa época. E então assim, eu acho que era olhar as oportunidades boas que a vida colocava e fugir dessas oportunidades, né, vamos dizer assim, falsas oportunidades que a comunidade ela apresenta também através do mundo do crime ou de outras facilidades, né? Sendo assim o mais objetivo possível na resposta, eu acho que é isso. Prestar atenção, por exemplo, em um curso que minha mãe pagava de inglês, um curso para ter uma profissão, né, que onde eu comecei com montagem e manutenção de computadores. Eu fazia trabalhos de montagem e manutenção, eu formatava, cheguei ao ponto de formatar Macs, etc. Né? Enfim, eu fui dominando, né, esse recurso de tecnologia até o ponto em que eu entrei em outros ambientes, fui observando as oportunidades que esses ambientes foram me dando, né, ia me dando, me colocando, me inserindo. E é isso, eu acho que aproveitamento das oportunidades boas, dos conselhos bons, muito do que a própria palavra de Deus diz, né? A gente dar ouvido ao pai e à mãe. Né? Eu acho que dos 3 filhos, meus irmãos vão assistir isso aqui, eu acho que eu sou um dos que mais ouve, o que mais ouvi quando era menor, né? Vamos dizer assim. Então é isso, aproveitar bem as oportunidades. E fazendo um paralelo com essa sua percepção, isso dá para a gente trazer até para o ambiente corporativo, né? Dentro de uma empresa, a pessoa tem a oportunidade de ouvir, de ser desenvolvida, de seguir por um caminho, de fugir de uma roda que não vai trazer e não vai agregar. E se ela quer se destacar, ela também precisa fazer boas escolhas. Acho que tão importante quanto estar atento a oportunidades é fazer boas escolhas. Talvez a sua escolha gere uma oportunidade. Você, em função do merecimento do teu comportamento, você vai conseguir algum tipo de resultado na vida. Você disse que tem 12 anos que você empreende, ou seja, desde os 20 anos de idade. Da sua infância até os 20 anos de idade, o que você fez antes de chegar no empreendedorismo? Da minha infância, eu só estudei, né, na adolescência, e tive alguns pequenos empreendimentos, né? Eu acessei o banco que era minha mãe, né, e vendia miçanga. Eu vendia pulseirinhas de miçanga, cordões de miçanga para as amigas dela, né? Paguei o empréstimo que peguei com ela, né? Não fiquei devendo, isso é importante. É um bom pagador. Um bom ouvinte e um bom pagador. Exatamente. E, eu acho que assim, no período da minha infância, eu acho que o que eu mais fiz foi realmente assim estudar, no caso o inglês, né? Eu tive a oportunidade de aprender inglês e me especializar em montagem e manutenção de computadores, que foi uma oportunidade, uma escolha que eu tive que fazer quando eu saí do quartel. Eu não tinha nada além disso, né? Serviu também? Eu servi, Serviu onde? foi lá em Niterói, Niterói, mas Niterói, qual? 21 GC, Servi na Quinta Bateria. quinta bateria, Quinta Bateria. artilharia. Artilharia antiaérea. Ah, O nosso entrevistado da semana passada, o Rafael Taquei, também tinha aham. servido do Exército, né? Então temos aí uma similaridade. Sim, Mais sim. uma. Eu acho que é uma coisa muito boa. Deveria ser de fato obrigatório o serviço militar. De verdade, não um serviço militar obrigatório, entre aspas, né? Que hoje em dia não é tão obrigatório assim. Então, foi uma coisa que me fez muito bem, mas quando eu saí do quartel, pela minha inquietude, eu não quis seguir engajado e tudo mais, eu achava que eu não ia ganhar dinheiro ali.
eu já tinha essa percepção. Eu falei assim, cara, não tem muito recurso aqui, eu preciso arrumar outra coisa para fazer, eu preciso vender serviço. Eu já tinha essa percepção, né? Passei pelo mesmo. Eu já tinha noção de que aquilo ali não era para mim. E aí eu decidi não enganjar, e comecei a trabalhar com montagem e manutenção de computadores, que a minha mãe me inseriu na escola onde ela era diretora, foi a escola onde eu aprendi a mexer em computadores e tudo mais. Fui galgando até ali o período de adolescência e juventude, né? Mais ou menos respondendo a sua pergunta sobre esse período, né? Então, quando eu saí do quartel, o que me fez, vamos dizer assim, ter uma renda ou uma atividade, né, que seja, foi o estudo que eu dei ouvidos e fiz a escolha, né? Mesmo que às vezes em alguns momentos rebelde como adolescente, né, faltava aula e etc, né? Eu fiz uma boa escolha de ter estudado montagem e manutenção de computadores, que abriu meus olhos para a tecnologia, como um todo, assim, né? Eu sou apaixonado por tecnologia e aí eu tive uma atividade após sair do quartel que me trouxe uma remuneração. E ali começa a minha jornada, mais ou menos. Você mora no Rio hoje? Moro em Itaboraí, Rio de Janeiro. Não, apesar de ter vindo de uma infância difícil, não pensou em sair do Rio de Janeiro. Construiu lá o seu. Não, eu já passou em algum momento na minha cabeça até morar um período fora do país, mas ainda não é o tempo. Eu pretendo passar um período mais para a experiência, assim, futuro. Mas nunca pensei em sair do Rio, nem para outro estado por enquanto. Tem muita gente que fala que na sua casa você tem dificuldade de encontrar oportunidades. Tem muita gente que sai porque precisa romper para encontrar oportunidades. E eu já vejo uma pessoa diferente aqui que construiu oportunidades mesmo no lugar de origem. O que você acha? O que você acredita? Oportunidade você encontra em qualquer lugar, você constrói as oportunidades ou você precisa romper para talvez mudar de vida? Olha, eu acho que isso seria até um pouco da percepção de cada um, do seu espaço ali, de como é a história de vida daquela pessoa naquela região. Se porventura, talvez, algo manchou a imagem dela ali e tudo mais, eu não sei o que pode ter acontecido, mas eu acho que é possível sim construir, totalmente possível construir as oportunidades aonde você está. Até o filmmaker que me acompanha, que é um amigo, está aqui comigo, ele vem de uma cidade, a gente vem conversando para cá, né? Veio conversando para cá, e ele vem de uma cidade muito pequena, chamada Quissamã, no Rio de Janeiro, 25 mil habitantes, né? Então, assim, pelo número de habitantes, você tem noção do tamanho da cidade. Menor ainda do que Itaboraí. Itaboraí tem 200 e alguma coisa, quase 300 mil habitantes. E ele está estruturando o negócio dele e está indo muito bem. Está tendo uma boa visibilidade, está tendo um crescimento legal, já começou a fechar contratos, digamos assim, consideráveis, de tickets interessantes, né? Onde a pessoa começa já a ganhar um dinheiro, já fazer um dinheiro, né? Então eu acho que é possível, independente da sua geografia, construir o seu legado ali, né? Mas o romper, ele em uma fase da sua vida, ele é totalmente necessário. Eu hoje estou vivendo isso em questão de estado, né? Eu já começo hoje a estruturar alguns braços em outros estados. Então, se a pessoa ela se fechar para o romper em algum momento, ela pode perder a oportunidade. Então, acho que é um mix das duas coisas. Se ela se prender em romper, talvez ela perder uma oportunidade muito mais fácil, mais simples ali no local dela. Porque você conhece melhor aquele lugar. Tanto geograficamente, né, é melhor em todos os aspectos. Então, eu acho que é melhor olhar para... como Abraão fez na Bíblia. Leste Lerrar, né? Ele olhou para dentro, né? Ele olhou para dentro de si primeiro. Ele olhou para a sua própria terra ali, as coisas que aconteciam com a própria família dele, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Você tem como gerar oportunidades, sim, primeiramente
no seu ambiente. E para crescer é inevitável, você precisa romper. Quando foi a primeira vez que você olhou pra dentro? Quando eu casei. Quando eu casei, eu precisei olhar para dentro para mudar, para ser uma nova pessoa. Eu repetia processos que me foram dados que eu não queria repetir, né? Emoções, atitudes. Então eu precisei olhar para dentro e mudar completamente, porque senão eu ia perder a joia rara que é minha esposa. Entendeu? Uau. É. Você casou há quanto tempo? Eu tenho 10 anos de casado e 13? Estamos quase com 13 anos juntos. Você disse pra mim que você começou a empreender há 12 anos, ou seja, tá muito próximo ali a data do Sim, casamento. ela acompanhou tudo. Me conta um pouquinho mais sobre isso, que agora eu fiquei curioso com esse momento da história. A minha esposa, acho que ela é, se não o principal motivo disso tudo, eu acho que talvez, eu acho que ela é o primeiro motivo disso tudo, porque quando eu pensava em desistir, né, eu lembrava da garra dela, da força dela, vamos dizer assim, dos desejos dela, dos sonhos dela, que ela queria alcançar, né, e são sonhos caros. A minha esposa é bem cara, né? E ela vai assistir isso e ela vai achar até engraçado. E assim, ela aumenta o meu nível, sinceramente. Eu acho que isso faz com que a gente, de certa forma, busque um crescimento, porque quem encontra uma boa esposa encontra uma joia rara, né? Encontra um presente de Deus, né? E foi o que eu encontrei. Empreender está totalmente atrelado a ela. Ela praticamente participou de toda a minha jornada até aqui. Ela quem fazia as propostas para os clientes, para os primeiros clientes. Ela que me ajudava a formatar os computadores, tá? E me ajudava com os backups dos computadores dos clientes, quando nós tivemos uma primeira loja de montagem e manutenção de computadores, que eu ganhei essa loja, foi me dada de presente. Ali era Deus me empurrando, né, para o empreendedorismo. E em um certo momento, uma chave legal, acho que eu posso entregar aqui para os amigos que estão assistindo, dê ouvidos à sua esposa, dê ouvidos à sua namorada, à sua noiva, porque, querendo ou não, elas têm uma sabedoria diferente, elas têm um olhar diferente, sabe? E quando, em um dado momento, eu estava em um momento complicado da minha vida, eu tinha falido a loja de computadores, não tinha dado certo, eu voltei a trabalhar no CLT, e eu achava que eu ia dar super certo nesse emprego. Eu falei, cara, pronto, encontrei o lugar para eu ficar para o resto da vida. Era um banco, era sensacional. Eu dominava tudo, a rede, tudo. Eu falei, cara, achei o meu lugar. Só que em 9 meses de empresa, eu fui demitido. Mais uma vez, eu não completei um ano em nenhuma empresa. Todas as empresas que eu trabalhei de carteira assinada, eu nunca completava um ano e eu nunca tinha tirado férias. Isso era uma coisa que me deixava muito irritado. Eu falava, cara, eu não vou tirar férias nunca. Aí eu tinha que entrar em outra empresa, ou então fazia os meus bicos de montagem e manutenção para sustentar a casa e tudo mais. Nessa demissão desse banco, a minha esposa teve um download de Deus, assim, cara. Foi algo que eu nunca mais olhei para trás, de verdade. Depois desse dia, eu nunca mais olhei para trás. Ela olhou no fundo dos meus olhos e falou assim: eu tô contigo. Independente do que acontecer, eu estou contigo. E outra coisa, essa demissão é Deus te colocando de volta no caminho. Ela falou assim mesmo. Ele está te colocando de volta na rota. Não olhe mais para trás. Empreenda de uma vez por todas, empreenda. Você Bem, nasceu para isso. Aí eu nunca mais olhei para trás e dali para frente as coisas começaram a ficar diferentes, né? Então a minha esposa, ela é praticamente
100% de tudo que eu vivi até aqui. Essa não é uma pergunta de praxe. Eu normalmente não faço ela. Mas eu ouvi você falando, entendi que você tem talvez uma percepção diferente. Qual a importância de Deus na sua vida? Deus, para mim, só tem como definir ele com uma palavra, ele é tudo. Ele é o início, meio e fim. Independente da crença de nossos amigos que estão aqui assistindo, o que eu tenho a dizer é que se você acredita em Deus como uma energia, a forma como a pessoa acredita, o importante é entender que existe, para mim, né, passando a minha percepção, ele é o autor de todas as oportunidades que apareceram para mim, entendeu? Foi ele quem linkou cada cabo de rede conectado à minha vida, cada detalhe, né, foi conectado propositalmente por ele. E, obviamente, eu acho que ele colocou em mim esse olhar. Ele sempre sussurra um pouquinho. É como um pensamento na minha cabeça, como uma vozinha, para que eu olhe para essas oportunidades e, e consiga, né, galgar e avançar. Enfim, Deus para mim é definido como tudo. Eu tinha eu tenho, né, um grande amigo, não convivo mais com ele hoje, mas é uma pessoa muito querida, que ele falava sempre, né, tudo em hebraico significa tudo. Ele falava em outras línguas, né, tudo em japonês significa tudo. Então, a definição de tudo é isso, Deus é tudo, porque nada acontece na minha vida se não for por ele e para ele. É isso. A Zeta é uma conexão dessas conexões que Deus fez na sua vida? A Zeta, ela é fruto como que eu posso dizer, de uma sociedade que Deus me conectou com uma pessoa numa época em que eu fiz parte de uma igreja. Eu me conectei com essa pessoa e nasceu a Zeta. Mas, como tudo na vida, a gente tem que entender o tempo de cada coisa, e essa pessoa hoje não caminha mais comigo. Mas ela foi fruto de uma conexão que Deus colocou na minha vida e a gente estruturou a Zeta juntos. E o propósito principal de ter construído essa empresa? Na verdade, o propósito a gente vai falar já já sobre ele. Mas olhando para esse mercado, que é um mercado que está crescendo muito, o Brasil é um país com grandes condições de energia renovável em diferentes áreas. A gente demorou muito para a gente explorar como está explorando a energia solar. O que você enxerga desse mercado? Por que você escolheu esse mercado? Porque é um mercado perene, primeiramente. É um mercado que, assim, eu ouso dizer que nunca irá acabar. Todos precisamos de energia. Esse ambiente que nós estamos aqui precisa de energia. Então, principalmente pelo fato de ser um mercado perene e um mercado muito lucrativo. Eu vi uma oportunidade de inovação, de grande inovação, e até mesmo dentro do próprio mercado, não só o mercado de energia renovável como um todo, mas dentro dele existem inovações, dentro dele, ramificações que você inova dentro do próprio mercado. Um exemplo que eu posso dar eu atuava, hoje só atuo por meio de indicação, né? Quando vem para mim um cliente, eu não busco mais um cliente final residencial, mas eu atuava muito no setor residencial, mas dentro do setor de energia solar, existe o setor de energia solar de investimento. Pessoas que querem 2,5% ao mês com o seu capital. Isso é possível com energia renovável. Já no mercado financeiro, só é possível com ações. Então, eu entrego o que as ações que têm a volatilidade que tem, eu entrego com um ativo que é totalmente, digamos assim, eu não gosto de falar que é estável, porque estabilidade não existe. Eu sou muito a favor do que o Flávio Augusto comenta sobre estabilidade. Eu acredito muito que nada é estável, de fato, as coisas mudam o tempo inteiro, mas é um mercado muito consolidado, muito tranquilo e entrega uma rentabilidade muito boa.
Então, essa inovação que acontece, né? Eu olhei para esse mercado justamente pelo potencial crescimento dele. Eu vinha trabalhando com a parte de automação, etc., né? Eu comecei nesse segmento de tecnologia, e já estava um pouco assim saturado, né? E eu olhava outras oportunidades. O meu sócio que fundou junto comigo a empresa, ele era um pouco medroso. Há 7 anos atrás ele falava, não, isso é muito caro, isso não vai dar certo, e etc. Só que eu olhava outros números. Eu fazia várias pesquisas a respeito, olhava outros números, fui descobrir sobre a Agenda 2030, que é um incentivo de energias renováveis, né? Enfim, por questões climáticas, etc. Então, é um mercado que eu olhei e assim, não me arrependo nem um pouco de ter entrado nele. É um mercado promissor, perene e muito rentável. Muito. Todas as histórias estão escritas aqui? Ele trouxe um livro pra gente, pessoal de casa aí. Boa parte delas estão aí. A arte de nunca desistir, como não deixar de vender por uma vida de mediocridade. Como não se deixar vencer, desculpa, por uma vida cheia de mediocridade. Que livro bonito, hein? Que livro Nosso bonito. amigo Magalhães. Magalhães, um abraço para o Magalhães. Precisa trazer o Magalhães aqui. Já é a segunda pessoa da Zenit, né? Não, Way Unity. Way Unity. Isso, o Zenit era o nome do outro livro, Sim. que era da Suen Tominaga. O Way Unity é o nome da editora. Magalhães, um abraço. Já recebi mais um livro aqui, uma dedicatória. Obrigado por isso. E esse livro aqui? O que a gente pode esperar na leitura dele? O que tem aqui que pode mudar a vida das pessoas? Nesse livro eu procurei colocar um pouco da minha história e o que eu fiz para aproveitar as oportunidades, tomar decisões difíceis a respeito de empreendedorismo e venda, e como vender de maneira mais humana, vender através de relacionamento, que foi o que mudou praticamente a minha vida. A minha venda, ela não é uma venda, como é que eu posso dizer, que olha o R cifrão. A minha venda é uma venda que prefere primeiro se relacionar com o cliente. Eu realmente acabo me tornando amigo dos meus clientes. Eu frequento a casa, eu tenho a confiabilidade do meu cliente, eu entro na casa deles sem ter ninguém, né? Então, assim, é uma venda totalmente relacionada, né? Uma venda que busca ter relacionamento primeiro, não com interesse, mas para ser interessante para o meu cliente. Então, nesse livro eu falo um pouco como vender assim, né? Desse jeito, e antes eu conto um pouco a história de como romper, como a gente falou aqui no começo, né? De uma comunidade, de alguns problemas que eu tive que enfrentar devido à ausência do meu pai, numa Eu separação acabei dos de abrir pais. aqui A Chegada do Segundo Pai. Eu tive a ausência, né, do meu pai. Meu pai é um pai presente, mas ele não foi presente totalmente na nossa casa pela separação dos meus pais. A minha mãe e eles se separaram pelos motivos deles. Eu falo justamente assim no livro, né? Cada um tem o seu destino, cada um tem as suas escolhas que traçam os seus destinos. Algumas coisas Deus prepara para a gente, mas outras a gente que arma para a gente. Então, nossas decisões nos levam a alguns lugares. E eles tomaram as decisão deles que levaram eles a alguns lugares e que me levaram também aos meus lugares, psicologicamente. E a chegada do segundo pai é importante para mim porque traz uma visão de provisão, porque eu sofri muito com a falta de provisão, de visão de provisão. Foi difícil para mim até mesmo me tornar um provedor para minha família e romper nessa identidade de fato, como pai de família, como o pai da Sofia, né? Eu falo muito sobre isso no livro. E a chegada do segundo pai é o Anderson, que é o meu padrasto. Ele vem num momento turbulento da nossa família, onde a minha irmã estava sofrendo diversas questões da adolescência dela, bagunças de adolescente. O meu irmão, né, no quartel, uma bagunça danada, família de perna para o ar. E o meu padrasto ele chega muito novo, marinheiro, muito novo na marinha,
ainda não tinha assumido a família, ele não sabia se ele queria ficar ou não naquele furacão, mas em determinado momento ele resolve assumir e começa a investir ali no nosso lar. E esse investir de tempo, de cuidado da casa, porque a casa ela acabou ficando, vamos dizer assim, largada, né? Vamos dizer assim. Minha mãe trabalhava em 3 empregos para criar os filhos. Meu pai ajudava, mas não era muita ajuda, porque o gasto era muito grande. Enfim, e a chegada do segundo pai é isso, é um romper da visão de provedor, que eu não tinha. Né? Eu não tinha essa visão paterna como provisão. Eu via muito a minha mãe ralando o tempo inteiro, não parava em casa, mas o homem em si, eu não tinha a visão do pai. Né? Por um dado momento, eu falo aí, Deus ele foi crucial para mim. A visão de Deus, o que minha avó me apresentou sobre Deus, eu conto isso no livro, foi crucial, porque se eu não tivesse essa visão paterna de Deus, eu acredito que seria muito difícil para mim hoje lidar com essas dificuldades psicológicas que são ocasionadas pelas as coisas da vida, né? Enfim. Tem um trecho aqui que você fala um pouco sobre desenvolver uma mentalidade empreendedora, estimulando indivíduos a criar valor e descobrir e aproveitar oportunidades. E essa foi uma base, né, uma segunda base que você precisou reescrever. O que é desenvolver uma mentalidade empreendedora? Você pode empreender até mesmo na empresa de uma outra pessoa. Não necessariamente você precisa ter uma empresa para ser empreendedor. O significado de empreender significa fazer crescer. Você como empreendedor, a mentalidade de um empreendedor tem como objetivo o todo daquela empresa. Um empreendedor ele não olha somente aquilo que ele faz. O empreendedor ele olha o que ele faz, impacta outras pessoas e o que ele pode fazer para facilitar a vida de outras pessoas. Desenvolver essa mentalidade é desenvolver esse olhar. Se eu conserto computadores, eu não conserto computadores. Como empreendedor, eu conserto computadores para que as pessoas possam entregar os seus serviços de uma maneira mais eficiente. Eu poderia simplesmente, vou dar um exemplo básico em questão de computador. Um cliente me pedir para formatar um computador, eu poderia simplesmente só formatar. Mas eu tinha um olhar que, para mim, era muito importante. Aquela máquina ela estava lenta. Ela estava lenta. Então, só formatar não deixaria ela em uma condição ideal de trabalho. Eu vendia para aquela pessoa uma oportunidade, um SSD, um HD, que lia os arquivos de maneira mais rápida e a pessoa ganhava tempo. Ela fazia a mesma atividade que ela fazia em muito menos tempo. O computador dela ligava em 10 minutos, passou a ligar em 10 segundos. E por aí vai. Então, o olhar de empreendedor é isso, é você somar diversas entregas suas, a sua visão, né, ser diferente na entrega do seu serviço, na entrega da sua atividade, dentro da empresa de alguém ou dentro da sua própria empresa. Então você está dizendo que essa visão empreendedora é olhar além daquilo que você obrigatoriamente tem que fazer. Exatamente. Você sai da caixinha, que é o que eu falo muito sobre a mediocridade. Você sai do simples, do meio termo. Até aqui tá bom. Você sempre está em busca de um over delivery. Você está sempre em busca. Poxa, se eu trouxe uma água, por que não talvez uma água com gás, gelo e limão? Né? Será que a pessoa gosta de limão? Vou trazer um limãozinho para ela. É sempre a excelência. A excelência ela é muito diferente do perfeccionismo. O perfeccionismo ele é tão doentio que você acaba procrastinando e não fazendo nada. Já a excelência você faz com simplicidade, mas com muita riqueza, com muita primazia. Quem é a sua principal referência quando a gente fala de empreendedorismo e mentalidade, comportamento? Hoje quem eu mais ouço o tempo inteiro é o Flávio Augusto. É o Flávio Augusto. Há muitos anos já. Desde antes, eu acho, dele ir para o Instagram, eu já segui esse cara.
Ele está há 12 anos, eu acho, no Instagram. Eu conheço ele desde quando, praticamente, desde adolescente, assim, que eu fazia inglês na escola em que minha mãe era diretora. E nessa época já existia o WhatsApp. E eu fui buscar um outro curso de inglês, que eu achava o meu muito lento. Eu queria aprender mais rápido. E eu descobri o WhatsApp. Aí eu descobri que era o dono do WhatsApp. E aí eu passei a seguir ele e ouvir as palestras dele no YouTube. Legal. Então há muito tempo que ele é a minha referência, assim. Então, o Flávio Augusto ele tem uma responsabilidade, talvez, sem saber, ou não sei se vocês já se Sim, conhecem. sim. Eu conheci pessoalmente em uma das mentorias dele que eu fiz, né? Pessoalmente, mas nada muito profundo, né? Eu pretendo um dia caminhar com ele, quem sabe. Amém. Quem sabe ele não se torne meu sócio. Amém. Flávio, se estiver assistindo aí, Eu te temos um convido a ser meu sócio sócio. aqui. O convite está feito. Eu te convido a ser meu sócio. Olha isso. Quem sabe? Isso aqui fica registrado para a posteridade. Daqui Não a é? alguns anos a gente está falando sobre essa Vamos lá. sociedade, né? É verdade. Flávio Augusto ele teve uma posição de mentor para você, direto ou indiretamente, e você, com certeza, viveu transformações e mudou sua vida em função desses conselhos. Agora vamos imaginar que você está na posição de mentor e tem um empreendedor nos assistindo aqui agora que ainda não tem o resultado que você teve, queria chegar onde você chegou. O que você diria para esse empreendedor? Aprenda a vender. Foi totalmente isso que eu ouvi o tempo inteiro do Flávio Augusto, em todos os conteúdos dele. E o meu principal mentor, na verdade, é uma mentora que, antes do Flávio Augusto, foi ela minha referência, foi a minha mãe. A minha mãe, ela praticamente mudou de vida porque aprendeu a vender. E isso se enraizou de verdade quando o Flávio Augusto começou a falar isso também indiretamente para mim, né, que ele ainda não me conhece. E só enraizou cada vez mais essa aptidão por vender, né? Esse apetite por dominar as vendas. Então, a mensagem que eu deixo para você é: domine o mundo das vendas, né? Não se contente com o pouco, não se contente com o simples, com o básico. Até aqui tá bom. Seja grato, seja sempre grato. A gratidão, ela é o princípio da multiplicação. Sempre. Se a gratidão encerrar na nossa vida, acaba a multiplicação, instantaneamente. Jesus, quando ergueu os pães e peixes, ele não pediu para multiplicar. Ele não pediu para que fosse multiplicado. Não sei se vocês lembram disso. Ele só agradeceu. Ele deu graças e aquilo ali multiplicou. Então, o que eu digo é: seja grato, porém insatisfeito com as vendas. Aprenda a vender mais, entenda sobre a mentalidade do seu cliente. Quem é o seu cliente? Qual o nível que você quer chegar? Eu quero vender 6 dígitos. A pessoa que compra 6 dígitos não é a mesma pessoa que compra 2 dígitos, 10 dígitos, 5 dígitos. É totalmente diferente. Se a pessoa paga 100 mil em um produto, ela é diferente da pessoa que paga 50, 60, 30. Na minha jornada eu aprendi isso. Então, entenda sobre ela, sobre o perfil dela. É quase um Globo Repórter, né? O que ela come, o que ela veste, onde ela anda, frequente novos ambientes. É isso. Acho que dominar vendas tem a ver com isso. Quero te agradecer, Vinícius, por esse insight, porque eu não tinha, talvez, pensado nisso ainda, né? Por mais que a gente se expõe às histórias e a gente está sempre buscando, essa foi muito forte. Jesus, ele não pediu para multiplicar, ele só agradeceu. Essa vale um corte para o nosso canal no YouTube. Depois de tudo isso que aconteceu na sua vida, de tantas fases, tantas mudanças, tantos aprendizados e tantas histórias, tem algum momento que você sente que sua vida começou a dar certo? Quando foi que sua vida começou a dar certo? Começou a dar certo quando eu olhei para o mercado de energia renovável. Quando eu entrei nesse setor e vi o potencial que ele tinha. Quando eu coloquei em prática, digamos assim, assumi de fato. Naquele momento em que a minha esposa me entregou aquela palavra,
de não olhe mais para trás. Desculpa. Eu percebo na minha história que eu lá atrás tinha um certo medo. Eu ficava sempre um pé no CLT, um pé em empreender. Eu ficava sempre nessa. Tipo, se eu soltar daqui, pode ser que não dê certo. E aí, como é que vai? Quando ela me deu essa palavra, ela me deu muito encorajamento. Muito, muito encorajamento. De verdade mesmo, assim. Eu não sei explicar, mas nesse dia eu estava muito mal com Deus por causa dessa demissão. Foi muito engraçado. A gente tinha desenhado, era um escritório, hoje é o quarto da minha filha. A gente tinha escrito, né, em letras. Era um amigo nosso, um artista, né, que faziam letras bem personalizadas assim. E nós tínhamos escrito uma palavra de Levítico que fala: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o destino que desejais. Eu olhava para isso e eu estava demitido naquele momento. Tudo tinha sido jogado de perna para o ar, porque eu não tinha perspectiva nenhuma do que ia acontecer para frente. E eu olhava para aquilo ali e eu falava: você não quer nada na minha vida, você não quer destino nenhum para a minha vida, você não quer realizar nada do que eu sonho, isso e aquilo, aquilo outro. Eu comecei a meio que colocar Deus na parede, assim. Eu tenho essas conversas assim, né? Para mim, Deus é um cara, um paizão, sabe? Então, eu trato ele como um verdadeiro amigo, de fato. E aí, nesse dia, ela me entrega essa palavra e a partir dali eu parei de olhar para trás, né? Eu acho que ali as coisas começaram a dar certo. Porque eu falei, cara, só tem uma opção. Não tem plano B. O plano A é fazer o plano A dar certo. Ponto, acabou. Não tem nenhuma outra opção. Eu tenho que fazer isso aqui dar certo. E aí depois, tempos depois, alguns anos depois, vem pandemia. O meu negócio cresce absurdamente no meio da pandemia. Teve anos de crescer quase 300% no mercado de energia fotovoltaica e eu, de lá para cá, nunca parei, assim. Sempre, constantemente. Não faço muito tráfego pago e eu tenho bastante trabalho, graças a Deus. Não me dei bem ainda com o tráfego pago, pretendo um dia acertar a mão. Eu acho que eu não me conectei com a pessoa certa, ainda não conectou, o destino não me conectou com a pessoa certa. Mas enfim, a partir dali foi um momento importantíssimo para mim, onde eu não olhei mais para trás e eu tomei algumas posturas de fato empresário, sabe? Eu assumi de verdade que eu era um empresário. Eu passei a me nomear como empresário. Eu absorvi de uma vez por todas a identidade. E aí eu não tinha mais o medo de olhar para trás e de repente não dar certo. Eu até brincava: amor, se der tudo errado, a gente abre uma empresa de capinar quintal, né? A gente capina terreno, sai capinando tudo aí e daqui a pouco a gente contrata mais pessoas. Se der tudo errado, a gente abre um negócio de capina. Aí ela: tô dentro, vamos embora. Ou de faxina, a gente vai faxinar, abre uma empresa de limpeza. Agora o negócio é só empresa. Foi de fato isso que virou na nossa cabeça, sabe? A gente não tem mais outra opção. Muito legal você falar sobre isso, sobre tomar a decisão de ser empresário, porque isso não é ego, é comportamento, é assumir. É como você tomar a decisão de ser marido, é como você tomar a decisão de ser pai, porque tem gente que tem um filho, mas não é pai. É Exatamente. tomar a decisão, assumir um comportamento adequado àquilo que você diz ser, aquilo que você se posiciona perante aos outros. E, na verdade, é tão fácil você perceber alguém que tomou uma decisão e assumiu um comportamento quando as pessoas te reconhecem dentro daquela postura, sem que você precise se intitular a respeito daquilo. Você bateu o olho e fala: cara, esse é um bom pai, esse é um bom marido, esse é um grande empresário. Mesmo que o seu negócio ainda não seja grande, mesmo que você seja um pai recente, mesmo que você tenha acabado de casar, você já assumiu o comportamento e decidiu aquilo. Essa é a grande diferença de uma pessoa que assume algo e uma pessoa que ensaia algo, ou uma pessoa que só se posiciona por algo, pela vaidade
de ser taxado por aquela posição. Então, muito bom isso, porque eu acredito muito que o comportamento ele é extremamente importante para fazer com que você tenha resultados em função daquilo que você diz ser, porque você acredita ser. Importantíssimo isso. Qual que é a razão social da sua empresa, Vinícius? Por que a sua empresa existe nesse mercado? Não é a razão social do nome que a gente escreveu no registro da marca, mas qual é de fato a razão social da sua empresa existir nessa sociedade? Olha, a Zeta, que é a minha principal empresa, ela hoje o objetivo dela é principalmente proporcionar o menor custo possível com energia para o seu negócio. E agora nós estamos no mercado de energia de usinas de investimento. Então, o segundo objetivo é trazer a maior rentabilidade possível com a maior segurança possível para o investidor. E uma coisa atrela a outra, está linkada a outra. Eu só posso proporcionar a economia para o meu cliente se eu tiver um investidor também que aporte o capital para aquela economia, porque hoje nós podemos fornecer até 20% de desconto para um estabelecimento sem que ele instale nenhum painel fotovoltaico e ele tenha uma energia renovável no negócio dele. Sem investir, ele economiza assim mesmo. Eu tenho casos de clientes que economizam R$400 mil no ano. Uau! E essas pessoas me amam. Praticamente, né? Eles até brincam, né? Comigo, eles, cara, depois que eu te conheci, eu ganhei dinheiro. Então, assim, hoje o principal objetivo é proporcionar economia diretamente no bolso do nosso cliente, fazendo com que esse dinheiro se torne lucro, se torne uma nova unidade sendo aberta do cliente, se torne a realização de um sonho, de repente, daquele dono daquele negócio. Diversos objetivos podem ser dados a esse recurso que é economizado pelo cliente, através da energia renovável. Bom, nesse encerramento de episódio, eu preciso te fazer uma pergunta. Qual é a posição que você ainda não tomou na sua vida? Qual é a decisão que você ainda não tomou? Talvez o teu resultado, talvez aquilo que você gostaria de viver, aquilo que você gostaria de sentir, aquilo que você gostaria de experienciar e até de proporcionar para sua família, para honrar o legado dos seus pais, para talvez para as pessoas que estão aí ao seu redor. Qual é a decisão que você ainda não tomou que está impedindo você de viver isso? E quando a gente fala sobre viver, não significa que as coisas vão acontecer do nada. Vinícius contou uma história aqui de pelo menos 20 anos de construção, de 12 anos de empreendedorismo, de 7 anos de um negócio, que hoje ele diz que é o momento que a vida dele começou a dar certo. Mas foram alguns anos de jornada até chegar nesse lugar. Mas a decisão foi tomada antes. E você vai viver o processo. Não dá para decidir, hoje eu decido, amanhã eu não decido mais, porque decisão é transformação. É mudar o teu comportamento, tua mentalidade. Vi aqui no livro dele que ele fala sobre os relacionamentos, as pessoas que você anda, mudar totalmente o seu ambiente. Mudar talvez hábitos que você tem hoje feito que estão impedindo você de viver a sua melhor versão. Quando a gente fala sobre extraordinário, não significa um carro de luxo ou uma mansão, uma casa na praia, não sei. Talvez signifique isso para você, talvez seja isso que vai acontecer. Mas o extraordinário é só o fato de você ser um ser humano melhor e começar a ser visto de uma forma diferente pelas pessoas que estão ao seu redor. Isso vai ampliando a sua energia, a sua vitalidade, a sua força, o seu tônus vital e vai fazendo com que você se torne, aí sim, a pessoa que vai merecer tudo aquilo que um dia você sonhou. Decida hoje, empresário, líder, mesmo que você ainda não seja. Então você só é um empreendedor, então você começou a vender suas primeiras coisinhas na internet agora, ou tem uma banquinha aí na frente da sua casa, mas decida hoje ser um empresário, que um dia será chamado assim por todos que vão reconhecer a sua história. E nesse dia, ou talvez muito antes dele, você vai estar sentado aqui no sofá do Negócio em Foco, contando sobre as transformações que você viveu a partir do dia de hoje. E eu não sei quando você está assistindo. Pode ser agora, 2024, pode ser daqui a 10 anos, não importa. Se você decidir,
Nós queremos te servir para que você esteja contando a sua história em algum momento, para que mais pessoas também possam decidir em função da inspiração que vem através de você. Quero agradecer ao nosso grande patrocinador, a Náutica Digital. O espaço aqui em Alphaville é para mais de 100 pessoas sentadas. Você pode contar a sua história no seu evento, na sua live de lançamento, no seu podcast ou no seu talk show. Escolha o formato. A Náutica está pronta para te servir. Quero agradecer a Jax Media, que faz toda a nossa produção visual aqui no canal. Eles que contribuem com a nossa jornada aqui também. Quero agradecer ao Tim, que está ali atrás das câmeras, ao Adelar, meu sócio, e a você que está em casa, que está aqui há 1 hora assistindo essa entrevista e vai tomar uma decisão de transformação. Rede social do nosso convidado está aqui na descrição do vídeo, as minhas também, a da Náutica. Caso você queira mandar um presentinho para a gente, está o nosso endereço postal e eu aguardo você em breve nas nossas próximas entrevistas. Vinícius, muito obrigado, foi uma honra. Eu que agradeço. Deixo aqui um pequeno insight para os nossos amigos. Se especialize cada vez mais em vender, cara. Vender, no fim das contas, é tudo sobre venda. Nós somos todos vendedores. Eu gosto muito de falar sobre isso. Já venho ouvindo e falando sobre isso há muito tempo. Eu estou há muito tempo no offline, né? Agora que eu estou, digamos assim, vindo para o online, né? Apresentando o que eu faço, né? Digamos assim, que eu já venho fazendo. Então, o último insight que eu poderia dar é talvez uma ênfase do que eu já falei aqui. Domine vender. Vender proporciona a você que nesse momento pode estar numa comunidade, sair daí e ajudar outras pessoas a mudar a mentalidade e também a mudar de vida. Eu acho que para esse público talvez seja a única opção. Uau. É isso que eu tenho para dizer. Eu não sei exatamente quando você vai assistir esse episódio, essa entrevista, ela vai para o ar daqui a algum tempo, ela é gravada aqui em Alphaville, mas talvez já tenha passado. Eu estou fazendo uma imersão para vendas, pegando aqui o gancho do Vinícius, dias 23 e 24 de agosto, provavelmente o vídeo vai ser lançado depois, mas provavelmente no meu Instagram a gente vai estar falando da próxima edição do VND, porque vendas não é dom. É a abreviação de vendas não é dom. Venda é treino, é processo, é disciplina, é mentalidade, é comportamento. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho e também sobre provavelmente o trabalho do Vinícius que vai estar ancorado nessa área, siga as nossas redes sociais, participe dos nossos movimentos. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão em casa. Até a próxima quinta-feira, 8 da noite. Até lá.